Então, muito bem. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa especialização em Educação Física Escolar, modalidade de Educação à Distância. Como vocês já nos conhecem, estamos aqui hoje a professora Luana Zanotto e eu, Marcel Farias de Souza, para a gente tratar da nossa avaliação que foi encaminhada na semana anterior, na disciplina de bases da pesquisa educacional pedagógica, mas que também ela é uma avaliação que está presente na organização da disciplina de Seminário Pedagógico 1. Então, que vocês já estejam atentos e atentas, que nós temos, então, agora aqui uma aproximação e afunilação das três disciplinas para tratar da finalização de nossa especialização, ou melhor dizendo, da finalização do nosso módulo 1. Então, nesse momento, a nossa intenção é trazer para vocês alguns elementos que vocês, na leitura do roteiro que foi disponibilizado, possam terem dúvidas e que, com o decorrer do processo, dessa semana e na próxima, na qual será aberto com vocês uma central de atendimento com os tutores e tutoras dos polos, né, no caso dos grupos, para que vocês tirem as dúvidas com eles, né, com as tutoras e com os tutores. A intenção nossa, então, aqui é tratar um pouco mais sobre esse desenho inicial de pesquisa que estamos chamando aqui. Então, sem muitas delongas, a intenção nossa é que seja um vídeo objetivo para tratar acerca disso. Então, como a gente já anunciou, é uma disciplina, ou é uma avaliação que consiste de uma avaliação contínua que acontece no interior da base da pesquisa educacional pedagógica. Então, ela é um desdobramento que vem de avaliações anteriores, chegando em um momento em que nós agora organizaremos as nossas reflexões e o nosso pensamento em torno de um objeto de investigação. Então, todas as atividades que fizemos até o presente momento foi uma atividade para chegar a esse momento. E a professora Luana também terá a chance dela falar acerca do trabalho na disciplina dela, também dirá, tem a mesma constituição, a mesma concepção. Esse trabalho, ele é um desdobramento que vem do trabalho anterior que foi entregue na disciplina. Então, professora, eu passo a palavra para você, para que você também faça a sua apresentação e considerações. Obrigada, Marcel. Olá, pessoal. Bom, esse vídeo aqui, como o Marcel já disse, tem né, será bastante objetivo, acho que vale a pena fazer uma leitura conjunta dos tópicos, né, passar assim por uma leitura dinâmica, para garantir e tentar ilustrar um pouco mais o que nós esperamos com a entrega do item 2, item 3, item 4, enfim. O que eu quero só também colocar para vocês é a observância das orientações que foram passadas lá para a atividade 2, que vocês entregaram agora no último dia 12/12, na segunda-feira. Então, assim, olhem lá para aquelas orientações e busquem perceber a continuidade, o aprofundamento e o avanço que essa atividade 3, né, e, portanto, uma atividade avaliativa, de cunho avaliativo, tanto para a disciplina do professor Marcel quanto para a minha. Procurem perceber o avanço, né, no sentido do que foi pedido na atividade 2 para essa. Lá, só para resgatar, né, vocês desenvolveram um texto numa perspectiva de narração, com até 20 linhas, já apresentando e descrevendo os elementos que são importantes, que realizam e que sustentam a prática pedagógica de vocês, né? Buscando costurar esses elementos que sustentam a prática com o pensamento científico e princípios, né, de um método investigativo, visando a qualificação, a transformação, ou pelo menos a problematização e a reflexão dessa prática, né? Inclusive, teve até um texto que foi também estudado. Mas a ideia é que vocês possam continuar a desenvolver, e agora avançando, né, esse tom da narrativa, que eu até coloco isso como um critério da atividade, porque encoraja, né, dá um pouco mais de segurança, de sustentação para que vocês estão escrevendo, para que agora possa avançar nesse análise e costura com a literatura, né, que o Marcel já vai trazer aqui na leitura desse roteiro. Então, assim, nós avançamos com a questão da narrativa, não mais em primeira pessoa, eu penso, eu acho, eu acredito, mas já elencando esses princípios, né, esse relato da prática pedagógica, olhando para isso como um possível, né, desenho de uma pesquisa que pode vir a ser ou não o tema e o eixo central de uma pesquisa de monografia, de conclusão do curso aqui da especialização. Tá? Mas a gente já vai também falar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, então,
tendo essa pequena introdução, vejamos aqui o que constitui esse desenho inicial da pesquisa educacional pedagógica que a gente está elaborando junto com vocês. De partida, devemos entender, recuperando aqui algo que a professora Luana acabou de falar, é que esse é um trabalho ainda de aproximação, de iniciação. O que se desenhará aqui neste momento não necessariamente é o que vocês desenvolverão enquanto um produto final, um TCC ao final do curso. Mas, se você já possui alguma concepção pré-elaborada e que quer e tem a intenção de desenvolver neste processo, que utilize esse espaço e esse momento para que vocês já comecem a fazer sistematizações acerca do objeto que pretende investigar. Então, por isso que nós estamos com todo o cuidado, desde o início do módulo, tratando de primeiro nos enriquecer, né, com leituras conceituais, de categorias, de autores e autores que nos ajudam a pensar a pesquisa, e agora nós estamos nos afunilando para tratar dos objetos pretendidos. Dito isso, o nosso desenho de pesquisa, ele basicamente se estrutura em apresentar uma problemática de pesquisa e um problema de pesquisa. Nesta estrutura que nós estamos apresentando a vocês, ela vai consistir em vocês fazer um texto, né, um texto redigido, digitado, contendo um tema, objeto de investigação educacional pedagógica, ou seja, vocês irão, neste momento, apresentar de uma forma bastante sucinta qual que é o tema que vocês pretendem organizar uma possível investigação. E aqui mais um adendo importante é que nós não estamos falando de temas fictícios, temas idealísticos imaginários. Estamos falando que vocês tenham o cuidado e o exercício, que inclusive isso é parte do exercício do professor, que exerce a reflexão sobre a sua investigação, sobre o seu trabalho, que ele pegue a sua prática pedagógica, o seu trabalho pedagógico, enquanto um elemento para poder, então, observar o possível aparecimento de um tema a ser investigado, de um problema a ser tratado. Então, nós estamos aqui reforçando aquilo que temos desenhado ao longo do processo, que o trabalho ele deve se assentar na realidade concreta que vocês vivem, no cotidiano escolar em que vocês participam, e no caso daqueles e daquelas que não têm vinculação direta com a escola, precisarão construir essa vinculação de alguma maneira, com alguma instituição que está ali no seu espaço, na sua cidade, no seu cotidiano. Então, essa parte 1 é para vocês apresentar de forma sucinta. Qual que é o tema? Um exemplo, né? Educação física e questões étnico-raciais. Então, este é um tema geral, amplo, ainda sem grandes definições, mas você está apontando ali que nós temos como intencionalidade, você tem enquanto intencionalidade, buscar tratar da relação da área de estudo e profissional que nós estamos exercendo, de ser professores e professores de educação física, com uma temática que é de seu interesse. Isso é bastante pontual. Feito isso, o próximo passo é onde exigirá de vocês um maior cuidado e um maior rigor. E quando eu falo de rigor, quando nós falamos de rigor, estamos falando de que, diferente dos trabalhos anteriores, em que a voz do sujeito pesquisador, como a professora Luana colocou, né, ainda estava num processo de, inclusive, de autoidentificação com o trabalho, nós não fizemos exigências relacionadas à pesquisa acadêmica e as diretrizes e rigores que são necessários. Agora, aqui nesse trabalho, nós já estamos realmente buscando construir um trabalho acadêmico. Feito isso, feita essa observação, então, a problemática da pesquisa é o item que vocês vão desenvolver justamente uma delimitação através de um texto sobre o seu problema de pesquisa. Vocês irão desenvolver e apresentar. Então, neste ponto, nessa questão, é bastante importante entender que vocês irão, nesta problemática de pesquisa, apresentar o seu objeto de estudo, de investigação, juntamente fazendo a apresentação do local e instituição possível de sua pesquisa. Volto a dizer,
estou colocando aqui no campo da possibilidade, haja visto que mudanças poderão acontecer, inclusive de locais ou mesmo de temas de estudo. Então, a redação de vocês para esse trabalho vai ser uma redação que apresenta o tempo presente. Ou seja, o trabalho que vocês irão nos apresentar é aquilo que foi desenvolvido até o presente momento, vislumbrando o que poderá se tornar, né, um vir a ser dos temas que vocês estão pretendendo, porém, trazendo esse cuidado de dizer que o local inicial com o qual vocês aproximaram é um local X, Y, Z, o local da sua experiência, do seu trabalho, trazer as características, fazer a descrição desse local, né? Assim como a descrição do seu objeto de estudo. Então, veja bem, é uma parte que contém a apresentação e descrição. Atentem-se a esses elementos. Uma parte dentro dessa problemática da pesquisa, que também será muito importante, é que vocês apresentarão uma revisão de literatura. Esta revisão, e eu vou colocar aqui uma palavrinha também bastante importante para nós, ela é uma revisão inicial. Porém, se a gente está tratando de algum tema ou objeto de estudo, provavelmente já existem produções acadêmicas acerca destes objetos. O que cabe, então, a nós, enquanto professores e investigadores de nossas próprias práticas, é de, minimamente, nesse momento, aproximar desses temas através de trabalhos, de produções acadêmicas, artigos em periódicos, teses, dissertações, que versam sobre esse objeto de estudo. Então, vocês irão, nessa etapa da problemática de pesquisa, também já apresentar uma revisão de literatura, de trabalhos e textos que farão referência direta ao objeto de estudo que vocês estão tratando. E, nesse caso, é importante que essa revisão de literatura contenha, né, ela seja fundamentada a partir dos textos trabalhados nas disciplinas de base da pesquisa educacional pedagógica e na disciplina de seminário pedagógico. A seleção de textos que fizemos até o presente momento, elas todas tinham intenções para que chegássemos a esse momento. Então, são textos que vão falar sobre questões conceituais, metodológicas, questões de método de investigação, né, abordagens sobre a realidade e trazer isso para a nossa investigação enquanto professores de educação física que pensam e refletem a sua prática pedagógica, a sua prática e seu trabalho pedagógico. Ao mesmo tempo, apresentar também uma revisão de literatura acerca dos temas que atravessam o seu objeto de investigação. Então, nesse ponto é importante que vocês escrevam um texto que vai apresentar o tema que pretende investigar, embasado nessa revisão de trabalhos, como a gente tem reforçado aqui com vocês. Então, nós estamos aqui colocando que é muito importante que vocês não utilizem outros trabalhos, não utilizem outras fontes que não sejam aquelas que a gente levanta enquanto fontes primárias para as nossas investigações aqui, no nosso caso, que são as bases que reúnem teses, dissertações, livros, artigos de periódicos. Então, essa é uma parte bastante importante de nós estarmos colocando quanto essencial deste trabalho que estamos desenvolvendo, pois é o momento em que vocês irão, de fato, desenvolver um texto sobre os seus objetos de investigação. E aqui eu deixo a palavra também aberta para a professora Luana, caso ela queira completar, fazer algum complemento acerca sim, só um complemento, Marcel, acho que você está, né, sendo bastante assim, objetivo e claro nas intenções finalísticas dessa tarefa, e assim, a importância da revisão da literatura na construção dessa proposta, porque, por vezes, nós entendemos, né, distante de uma revisita desse acúmulo, que esse problema, né, essa problemática, ela ainda é vigente, ela é permanente. Sim, na sua realidade de escola. Então, fundamentar o contexto da escola, da onde a questão, por exemplo, da educação física e das relações étnico-raciais se sustentam, precisam de um cuidado, de um olhar, de propostas, de um plano de ação, né, para tornar essa educação física e a mesma educação escolar mais inclusiva. Então, assim, localize o que a literatura tem sobre isso no âmbito da educação e da educação física.
E depois faça a interface com a realidade que você está defendendo, que precisa de um projeto, de um plano de ação, intervenção para qualificação, melhoria, problematização, reflexão. Entende? Então, assim, se a gente for pegar o acúmulo sobre esse tema, me parece, bem assim, inicialmente, que essa questão está resolvida no âmbito da educação física escolar. Mas no seu contexto de trabalho, não. E por quais razões? Né? Quais são os elementos práticos do cotidiano, da lida com criança, da lida com o conteúdo? Qual é a seleção desse conteúdo? Qual é a origem dele? Né? Quais são as intencionalidades de quando eu invisibilizo outros conteúdos, de outras matrizes, né? E priorizo um outro conjunto? Então, assim, o que está por trás disso? Então, assim, turma, acho que vocês têm um avanço gigantesco até aqui agora. Acho que toda a gente que assistia esse curso, todos os professores que assistiam a essa gravação, se estão aqui até agora é porque estão, de fato, comprometidos, né, seguros da decisão que fizeram de encerrar essa especialização, enfim, de se manter no processo. Então, garantir de novo, né, assim, a qualidade e a excelência dessa atividade. E para isso, já vou adiantar, né, como um requisito avaliativo na leitura desses textos, ali no que diz respeito também ao seminário, essa mobilização que foi feita da literatura. Tá? E aí, situando que a literatura aponta isso, num contexto mais genérico, e ponderando, né, justificando por que na sua realidade hoje, de trabalho, né, de pesquisa, e isso ainda se releva importante, né? É a relevância social e acadêmica desse tema. Então, olhem para essa questão, tá bem? É isso, Marcelo. Isso mesmo, Luana. E aí eu quero reforçar com vocês um elemento também que é importante e pertinente de a gente sempre ver um processo evolutivo, a processualidade das nossas disciplinas, que desde lá da disciplina do professor Sérgio e atravessando pela disciplina de base da pesquisa educacional pedagógica, oferecemos ali alguns temas, né, iniciais para a investigação. Vou relembrar aqui, e aí eu peço que vocês releiam a atividade, a avaliação 2, que foi passada na disciplina de base da pesquisa educacional pedagógica, em que eu ali trouxe para vocês ali alguns desses temas que a gente inicialmente pode nos aproximar. E é claro, desses temas, posteriormente, a gente vai construir uma tabela, um modelo, não, esquece a questão do modelo, utilizaremos uma tabela para poder fazer o agrupamento relacionados a aproximações desses temas. Quais são? Planejamento, avaliação, inclusão, identidades sexuais e de gênero, relação professor-estudante, classes sociais, questões ético-raciais, identidades sexuais e de gênero, violência escola, saúde escola, conteúdos da cultura corporal e subtemas transversais, exemplo, competição no ambiente escolar, meio ambiente, práticas de aventura, políticas educacionais, currículo escolar, tecnologia e escola. Então, aqui, voltem a fazer esse exercício para vocês verem ali uma diversidade de temas possíveis e que a gente quer aqui potencializar agora com este trabalho. Então, dando continuidade, espero que isso tenha ficado bastante claro que, então, a revisão de literatura, ou melhor dizendo, esta parte da problemática de pesquisa é a parte mais importante e mais adensada do trabalho de vocês. Então, este item, por ter essa importância e por ser um espaço que necessita de desenvolvimento, de reflexões em cima, né, assentada na literatura que vocês irão buscar para constituir o objeto de vocês. Então, por isso, nesta parte, a gente orienta que seja um mínimo de 4 páginas escritas e no máximo de 7 páginas. Entendemos que menos de 4 páginas é insuficiente para a apresentação de um problema de pesquisa e a apresentação desta revisão de literatura acerca do objeto de investigação. Então, pensem aí, enquanto um parâmetro, vocês estarem no mínimo de 4 páginas e no máximo de 7 páginas. Também não precisa ser para além disso aqui, ok? E, então, a formatação do texto para dar conta desse processo é aquilo que está nas normas da ABNT, né, que é um texto em Times New Roman, fonte tamanho 12, espaçamento simples, assim como aqui já se encontra, né, nesse arquivo aqui já é em espaçamento simples, seguindo as normas da ABNT para referências, citações e apropriações de outros materiais.
E aí aqui cabe uma observação importante. Nós temos o acesso à ABNT pelo nosso sistema de bibliotecas da UFG. Vocês têm acesso à ABNT Coleção, né? E, inclusive, é importante que nós estamos aqui, no momento, tentando resolver uma questão junto com o CIA e com o SIGA-A, que é de colocar vocês, enquanto estudantes matriculados no sistema SIGA-A, que poderá, né, que irá possibilitar de vocês acessarem, então, o sistema de bibliotecas. Enquanto isso não se resolve, existem outras fontes em que a ABNT está presente. Então, se vocês entrarem em sites de programa de pós-graduação ou de outras universidades, algumas delas já conseguiram colocar ali um resumo dessas normas da ABNT. Então, fiquem atentos a esse processo, mas vocês terão direito a acessar assim que resolvermos essa questão, esse problema da migração do nome de vocês para o sistema de matrículas do sistema de gestão acadêmica da UFG. Feito, então, esta parte da problemática da pesquisa, então vocês irão, de fato, apresentar um problema de pesquisa. Então, essa apresentação, prestem atenção, ela é para ser feita de uma forma de frase interrogativa direta. O que é uma frase interrogativa direta? Ela é aquilo que está presente nesses exemplos. É quando nós temos um termo iniciando como qual, como, o que, né? E que vai encerrar com o ponto de interrogação. Ela é uma frase interrogativa direta. Então, aqui nós temos como exemplo ilustrativo: qual a possibilidade de ensinar as lutas corporais, artes, caminhos marciais para estudantes do ensino fundamental de uma escola estadual na cidade de Goiânia? Como tematizar as danças regionais e folclóricas em uma instituição de educação infantil? Como avaliar os conteúdos de educação física em uma escola municipal na cidade de Goiânia? Veja que nós estamos, então, de um objeto de investigação, tratando de tornar isso uma pergunta. E essa é a pergunta motora de todo o processo de nossa investigação. Professora Luana, se você quiser também completar alguma coisa, alguma observação acerca do problema, fique à vontade. Não, tá, pode seguindo, Marcelo. Depois a gente faz o fechamento. Então, pessoal, prestem atenção. O problema de pesquisa, ele não é também uma invenção, né? O problema precisa ser claro, precisa ter uma precisão, fundamentado e assentado na realidade concreta, no cotidiano escolar em que vocês estão inseridos e inseridas. Então, esse problema tem de pensar em cima desse fundamento. E, ao mesmo tempo, pensar um problema que seja suscetível de problematização, né? Fica até redundante, mas que seja suscetível de problematização, de uma solução e constituição de uma possível superação. Então, quando a gente pensa esse problema de pesquisa, voltemos a olhar lá os nossos temas que a gente acabou de ler, inclusive, voltemos a olhar o objeto que está sendo ali, emergendo da realidade, sendo suscitado ali, e vocês estão com um olhar diferenciado acerca disso na realidade de vocês, para que ele seja um possível problema para o nosso trabalho. Terminado essa parte, então, aí sim, nós temos a parte em que vocês irão disponibilizar as referências consultadas, lidas para o desenvolvimento do trabalho de uma forma geral. Então, listar, conforme os nomes da ABNT, os livros e artigos utilizados para a organização do texto. Enfim, este é o nosso trabalho. Um trabalho que vocês entregarão uma primeira versão após o nosso retorno das atividades, o nosso retorno do nosso recesso. Então, a data de entrega da primeira versão será lá na semana 15, que vai ser até o dia 9/1. Então, veja bem, é na semana do nosso retorno do recesso, conforme o calendário aqui da UFG. Então, provavelmente, parte de vocês estão com calendários diferenciados por conta da forma de organização dos trabalhos e das redes em qual vocês fazem parte. Aqui, no caso, essa especialização, ela começou de uma forma extemporânea, também, né, por conta aí dos problemas de edital, a liberação do momento para a gente começar a especialização, mas também temos esse elemento que o calendário de reposição das nossas atividades
após o momento de distanciamento social. Temos, então, essa particularidade nesse momento. Então, lá em janeiro, nós teremos aula, né, nós teremos as nossas atividades da nossa especialização desenvolvendo a partir dessa semana. E uma segunda versão, vocês entregarão após essa, melhor dizendo, vocês entregarão essa versão, iremos corrigi-las, devolveremos para vocês, para que seja entregue uma versão final, lá na semana 17, que será até a data dia 23 de janeiro de 2023. E esta versão final, ela é extremamente importante que vocês estejam atentas e atentos, que é desta versão final que vocês terão um roteiro, digamos assim, para vocês constituírem a apresentação, né, a apresentação visual que vocês organizarão, né, uma apresentação em vídeo que vocês organizarão do tema de pesquisa que vocês estão elaborando e que fará parte do seminário final da disciplina, das disciplinas no forma geral, em especial da disciplina de Seminário Pedagógico 1. Luana, alguma observação que queira acrescentar? Só mesmo já em tons assim, desse encerramento, Marcel e professores, né? Percebam assim a dimensão dessa tarefa, né? O quanto ela exige de nós um trabalho que não é sozinho, que é orientado tanto por mim quanto por professor Marcel e tanto pelo coletivo de tutores, cada um no seu respectivo grupo. Justamente nós reconhecemos a dimensão, as exigências, né, o conjunto de exigência que essa atividade traz, é por isso que nós colocamos na interface da disciplina, né, dessas duas disciplinas, aproveitando o carga horária de uma e de outra, né? Se olharmos, assim, nós temos, assim, objetivamente, cerca de um mês para fazer essa atividade. Então, assim, olhar, né, cada um desses passos e etapas que o Marcel foi apresentando, fazer assim o uso intensivo desse canal, dos canais que nós temos de comunicação, o e-mail, o chat privado do AVA, o próprio contato mais direto com os tutores, atento a essa questão das datas, dos prazos, sem se sobrecarregar, porque nós sabemos que é uma época atípica, né, das maiores festividades que nós temos, assim. Então, assim, olhar para essas tarefas, saber que passará por uma correção crítica, analítica, tanto minha quanto do Marcel, de novo, quanto dos tutores, sendo entregue no dia 9/1, que é a primeira segunda-feira ali, a segunda, né, segunda-feira de janeiro, nós, até 7 dias, nós nos comprometemos, assim, né, cerca dessa data, em fazer a devolutiva, para que vocês tenham um tempo para fazer essa correção e fazer a postagem final, e aí já encerrando o módulo 1, no dia 23/1, junto com o vídeo, porque, veja, qual que são, assim, os preceitos que caracterizam uma disciplina de seminário? Que as pessoas possam apresentar, que tem um espaço garantido para debate, para questão, para contribuição desse primeiro projeto de pesquisa que vem se desenhando. Então, assim, por que a necessidade do vídeo? Porque é um elemento que constitui, que dá a cara, né, que dá a essência de uma atividade de seminário, né, em atividade de pós-graduação, de graduação. Então, assim, garantir esse vídeo aí, né, uma memória, né, uma gravação semelhante ao que nós estamos fazendo aqui, de 3 a 5 minutos, que explique, porque quando a gente fala sobre aquilo que nós queremos pesquisar, investigar e problematizar, né, tendo aí como categoria central essa relação teoria e prática, que é um sumário do que o Marcel vem explicando, a gente reflete mais uma vez sobre o que nós estamos buscando. Tá? Então, assim, o complemento dessa atividade via vídeo, isso lá em 23/1, tá? Memorizem assim, né? Coloquem isso no plano de ação, para também caracterizar essa atividade do estágio, do seminário. E a ideia é que depois a gente disponibilize esses vídeos restrito ao interior, né? O interior da nossa disciplina do AVA aqui, né? Não terá uma circulação macro ainda, mas uma atividade interna nossa desse curso, e para que vocês também conheçam os projetos dos colegas, né? Possam fazer essa prática mais dialogada depois que passarem pelos de vocês. Então, só para concluir minha fala, atenção, quem orienta esse trabalho todo, a princípio, esse trabalho, não estamos falando do trabalho de TCC, do trabalho de monografia, nós, né, professores Luana, professores Marcel, no apoio do professor Sérgio, etc., professores que participaram do módulo 1, tá? Então, assim, não se desencorajem pelo tamanho dessa atividade, enfim, né, frente aí às outras demandas nossas pessoais profissionais, não se desencorajem a ela. Muito pelo contrário, há um exercício intenso e atento de orientação, tanto nosso, desse corpo docente, quanto o corpo de tutoria. Bem?
Muito bom, Luana. Acho que isso é importante a gente alertar a vocês, né? Para que vocês não gerem expectativas demais, mas que estejamos sempre alertas com aquilo que são as exigências do que foi também pedido, as exigências do momento possível. Então, não pensem que isso aqui já é a elaboração do trabalho final. Estamos ainda bastante longe, digamos, de passagem aqui. Nós estamos iniciando, tateando. E esse momento de tatear também exige uma certa atenção, um certo rigor, né, e um certo alerta, né? Nas artes marciais a gente utiliza isso quando temos um espírito de Zanshin, enfim, uma outra colocação. Então, pessoal, é isso. Estejamos aqui atentos e atentas a essas demandas. Nós temos agora o recesso acontecendo a partir do dia 23 de dezembro. Nós, na semana que vem, como falado anteriormente, teremos um momento de atendimento em que os tutores e tutoras farão esse contato com vocês, disponibilizando os dias em que eles ficarão ali disponíveis para que vocês venham a entrar em contato, tirar as dúvidas acerca dos trabalhos, deste trabalho em específico. E no mais, desejamos, né, estamos aqui chegando ao final do ano, que vocês tenham boas festas, tenham a oportunidade de descansar um pouco, né, ainda que vai ser um descanso em alerta, haja visto essas nossas condições concretas. Mas que tenha a possibilidade de ter um descanso, pelo menos do tempo de trabalho, para aqueles que entrarão de férias dos trabalhos, que tenham chance de passar as festas com os familiares ou entes queridos e queridas, e que tenhamos condições de ter um 2023 mantendo os nossos objetivos, tanto na formação quanto na nossa profissão, e também naqueles que almejam as transformações mais importantes para a sociedade de uma forma geral, né? Que 2023 seja um ano positivo e que seja um ano produtivo para todos nós. Então é isso, tenham todos então um bom fim de ano e até a nossa próxima atividade, o nosso próximo encontro lá em janeiro. Boa atividade, pessoal. Nos procurem. Dúvidas, debates, reflexões, estaremos atentos. Obrigada, Marcel. Até. Tchau, Luana. Obrigado.